fazer com esses ossos? Eu vou dar uma ordem, eu vou dar uma palavra, eu vou fazer isso e esses ossos vão reviver. Mas não, ele não fez isso, mesmo entendendo que ele era o profeta, não foi precipitado, esperou uma conclusão do Senhor e disse: tu sabes de todas as coisas. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem já viu o osso ouvir? Não, nunca viu o osso ouvir. Mas sabe, irmãos, Deus gera a palavra na impossibilidade. Aleluia. Aleluia. Deus gera a palavra na impossibilidade. Vocês estão lembrados do que eu disse no livro do Gênesis, capítulo de número 1, que Deus deu uma palavra sobre o caos? Qual foi a palavra? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era um caos na realidade. E aí, quando Deus olhou o caos, ele lançou a palavra. Quando ele lança a palavra, o Espírito Santo, que é Criador, vocês sabem disso, né? Foi o Espírito Santo que teve a função da formação do Cristo no ventre de Maria, porque ele foi nascido do Espírito Santo em carne, claro, né? Jesus já existia, Jesus já é pré-existente, ele é eterno, mas ele precisava da manifestação de uma criação. Então o Espírito Santo foi aquele que criou em carne o Cristo ressurreto, o Deus encarnado no ventre de Maria. Então o Espírito Santo, ele é criador, criacionista. Ele tem habilidade para criar. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Glória. Nós precisamos entender que essa visão era uma visão que estava falando sobre Israel, a visão das lutas de Israel, das problemáticas que Israel vivia entre servir a Deus e não ter a certeza a quem servir. Em vários momentos da vida da nação israelita, eles ficavam de uma certa forma pensando a quem servir, não sabe se serve ou não. Me diga, pelo amor de Deus, se nós não estamos vivendo isso nesses últimos dias. Diga, fale, pelo amor de Deus. O Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus não mudou, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, a Trindade é a mesma. Agora parece que nós estamos mudando. Isso, irmãos, nós estamos mudando. Deus continua o mesmo. E aí ele diz nessa palavra: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aí ele vai por etapas, dando uma ordem para que a estrutura óssea se colocasse de pé. Então observe que Deus é detalhista no momento da reconstrução da história do nosso livro. Talvez tenha áreas, da nossa vida, irmãos, que precisa nascer de novo. Talvez nós estamos querendo que Deus venha agir em área da nossa vida que não é o momento e nem a circunstância para Deus agir agora. Porque havia uma prioridade na construção de um novo exército aqui. E qual era a prioridade? A prioridade era que viesse em primeiro lugar tendões, nervos. Porque junto com a estrutura óssea, não se pode colocar uma estrutura óssea de pé sem os tendões. Então a ordem foi dada, primeiro, os tendões, a palavra foi dada, foi liberada para os ossos secos. Aí vem os tendões se articulam e coloca aquela forma óssea de pé. Irmãos, como que Deus é maravilhoso, como que Deus é tremendo e sabe trabalhar em cada área específica da nossa vida para nos colocar. Aleluia! Porque somente os tendões, sem a carne, seria simplesmente um esqueleto de pé com nervos. Carne é algo que dá sensibilidade.
sensibilidade. Quando nós tocamos, se você apertar aqui, em qualquer lugar do seu corpo, você vai sentir dor. Por quê? Porque a carne é sensível. Então Deus disse, eu sei, então agora eu vou colocar uma sensibilidade, vou colocar carne sobre vocês, coloca tendões, apareceu carne. Ele disse, vou cobrir vocês, vai vir carne, melhor dizendo, vou cobrir vocês de pele, porém pele em vocês, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Ele não para por aí, porque isso foi uma ordem dada ao profeta. O profeta não tinha profetizado para ele. Observe que Deus fala conosco em primeiro lugar para organizar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Deus falou com o profeta, ele viu toda a circunstância, viu a vida, a história, e para que pessoa melhor do que você para ver sua circunstância, a história, o momento que você está passando, a circunstância que você está passando, e você entender, cara, é aqui nesta área, eu preciso, pastor, de um milagre de Deus. Aleluia. Preciso de um milagre de Deus. Mas até então, Deus tinha liberado, mas precisava de um profeta. E aí, no versículo de número 7, ele diz, assim profetizei, como, ou conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, quando eu entendi o que Deus queria, quando eu tive uma noção do que estava acontecendo, e quando eu profetizei, eu entendi a ordem que Deus me deu, a ordem que Deus me levantou como profeta. Quando eu vi isso, aí sim eu entendi, eu recebi uma ordem e eu vou dar essa ordem. E quando ele começou a profetizar, houve um barulho, um chocalhar no meu texto aqui, de forma que os ossos juntaram, ou se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia nele espírito. A seguir ele me disse, profetize ao espírito agora, porque estava um corpo ali, estava um grande exército, mas precisava de vida, precisava de um novo nascimento, precisava ser quem Deus chamou. Aleluia. Agora eu só quero que cada um de nós aqui. E qual é a pergunta, pastor? Cara, eu estou sendo aquilo que Deus me chamou para ser? Eu acredito que se cada um de nós cristãos, a nível geral, nos perguntássemos isso, ao invés de ficar preocupado com a vida do outro, se o outro ora ou não, se o outro está caído ou não, se o outro está pecando ou não, a gente está tão preocupado de olhar a vida do outro, irmãos, e a gente não está tendo nem tempo para profetizar em nossa própria vida. E olhar para nós e entender que você também tem processos falhos em sua vida. Todos nós que estamos aqui temos processos falhos e de melhoras na nossa vida. Nós precisamos entender claramente isso. Irmãos, já pensou se todos os domingos nós nos reuníssemos e todas as vezes que a gente ouvisse uma palavra, a gente saísse daqui, não ficasse somente no uau, que palavra, uau, que maravilha, uau, que louvor. Se a gente saísse do uau para a prática, se a gente saísse do domingo para a segunda, e se na segunda vivêssemos em glória como vivemos no domingo? Aleluia. E se na terça vivêssemos em glória como nós vivemos no domingo? E se na quarta profética vivêssemos em glória? Imagine como que seria a quarta profética, como que seriam os ensaios, como que seriam as reuniões de oração, como que seria a nossa vida no trabalho, em todos os lugares. As pessoas iriam olhar para a gente e dizer assim, puxa vida,
vale a pena ser crente como aquela pessoa. Dentro. Repita comigo. Soprar. Dentro. Soprar Dentro, gente. Dentro. Quando Deus fez aquele boneco de barro, irmãos, Ele sopra. Quando Ele sopra, Deus impulsiona o Espírito nele, para que a vida dele vivesse, para que a vida dele tivesse, para que o Espírito desse vida àquele boneco de barro. Sopra, pneuma de Deus. Ali naquele momento foi o acha, não foi o acha, não foi o Espírito. Foi o sopro da vida de Deus, irmãos, que estava sobre a vida. Então aqui nesse exato momento, ele diz, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopre dentro dele. E sopre dentro. Irmãos, tudo começa dentro da gente. Um novo nascimento começa dentro da gente. Não começa no comportamento das roupas, no tamanho de saia. Não começa aí, começa dentro da gente, irmãos. Não começa nas grandes oratórias, não começa na grande formação teológica. Nós não vamos conseguir dessa forma. Nós podemos, irmãos, ter muito conhecimento, nos formarmos nas melhores faculdades. Podemos sim, claro, isso é bom. Você está dizendo que é ruim, pastor? Não, eu não estou dizendo que é ruim, mas o que eu estou dizendo é que só pode ser transformado se o Espírito soprar dentro da gente. Dentro, irmão. Porque nós temos um Espírito que escuta a voz do Espírito de Deus. Aleluia! Ele sopra, ele traz o quê? Ele traz vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele sopra dentro desses mortos para que vivam. Observe que agora ele não chama mais esse personagem de ossos. Observe que ele chama de mortos. Então vamos lá. Eles tinham tendões, eles tinham carne, eles tinham pele, né? Eles estavam prontos, o esqueleto estava pronto ali, mas precisava de uma transformação interna. Tudo que Deus... Então, uma igreja verdadeira, por que ela nasce de novo? Ela nasce de novo porque ela precisa receber uma transformação de dentro. Aleluia! Isso, de dentro para fora. Então, lá no seu trampo, lá no seu trabalho, alguém pode não gostar de você, sua chefia pode não te adorar, pode fazer muitas coisas, mas nunca vão dizer assim, eu tenho alguma coisa para falar daquela pessoa. Sabe por quê? Porque o processo de transformação foi um processo tão radical, e não é radical a ponto de fazer separação, mostrando para as pessoas que você é melhor do que ela. Não é esse nível de separação que nós estamos falando, mas é que as pessoas olham o brilho de Jesus. Aleluia. Olham a palavra de Deus. Aleluia. E diga assim, caramba, eu quero congregar na Rave. Eu quero congregar na igreja. Sabe por quê? Porque o que ministrou na minha vida começou de dentro para fora. Eu estou vivendo um processo de transformação. Cada dia eu acredito que ele faça parte da igreja verdadeira. A gente está prezando, nós estamos prezando por talentos. E ótimo, que bom que você toca muito bem, meu Deus, que você tem habilidades, meu filho, em tantas coisas aqui. Que bom que tem habilidade de ministrar. Que bom, irmão, que você tem sua habilidade. Que bom, tipo, que você tem suas habilidades. Mas você acredita que Deus está procurando somente de gente habilidosa? Vocês acreditam que Deus está procurando irmãos assim? Sabe por quê? Porque se fosse por habilidade, Deus contratava, sabe quem? Os fariseus, que tinha habilidade na lei, que sabia a lei de cor salteado, do início até o fim, mas foram os primeiros a condenar Jesus, porque o processo de transformação dos fariseus foi uma transformação externa. Era na vestimenta, no comportamento, era somente porque para mostrar para as pessoas que eles eram mais santos do que os outros, e não a Jesus, irmãos.
de certa forma, de uma maneira muito veemente. Jesus, todas as vezes, chamava ele de segundo caiado. Eu não sei se você faria parte do ministério de Jesus. Não sei. Não sei, digo, se faríamos parte do ministério de Jesus. Se Jesus olhasse para mim e visse algumas coisas em minha vida que eu quero somente aparecer, que eu quero somente pregar, que eu quero somente ser pastor, mas a minha vida interna está distante dele, que o meu novo nascimento passou distante dos projetos de Deus, porque eram eles. Jesus poderia ter escolhido os melhores, escuta, os melhores não era Pedro, Tiago e João, porque era ralé, escuta, ralé, favelado, eles eram lá de Nazaré. Gente, alguns foram escolhidos como Paulo, que era fariseu, da tribo de Benjamim, é verdade, mas Pedro era indouto. Então por que Jesus resolveu, irmãos, escolher a ralé do que escolher os religiosos? Porque os religiosos, digo, sempre deram problema para Jesus. Sabe, o desafio nascer de novo. O cara tem que ser macho. Tem que ser mulher de Deus para nascer de novo. Porque a gente tem processos na nossa vida que todo dia precisa morrer, sim ou não? Sim. Ou não? Tem dia que eu olho para mim e eu digo, sabe isso, Satanás? Tem dia que você se pega pensando cada coisa que só Deus vai ter misericórdia. Tem dia que você está julgador. Eu não. Você sai condenando todo mundo, vai pro inferno. Vai pro inferno. Esse vai pro inferno. Isso ali. Isso vai pro inferno. Isso vai pro inferno. Tem dias, irmãos, que nós estamos de uma certa forma sem reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Então é verdade que nós precisamos diariamente reconhecer isso. Agora presta atenção, tá? Existe uma diferença aqui. Eu reconheço sim que eu sou pecador e necessito da graça de Deus, mas eu não fujo da verdade. Eu já nasci de novo. Aleluia! Eu não quero viver no pecado, eu não quero viver na escravidão do pecado, eu não quero viver na mentira, eu não quero viver no engano, porque eu faço parte de uma igreja verdadeira. Oh, aleluia! Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Jesus, a não cair mais no engodo do mundo, Jesus. Me ajude, Jesus, a não cair nesse mundo. Me ajude, Jesus, a não cair em adultério, em tantas coisas, na mentira, na pornografia. Me ajude, Jesus, porque eu quero continuar sendo a igreja verdadeira. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Sabe, irmão, o interessante é que ele profetiza aqui, né? Ele recebe. Então presta atenção, tá? Primeiro Deus mostra o quadro, porque Deus nunca trabalha em uma área da nossa vida sem primeiro nos mostrar o quadro. Amém? Amém. Não tem jeito do crente falar assim, pastor, eu pequei porque sei lá. Eu fui impelido. Eu fui, como que diz? Eu fui levado por alguém. Não. Porque Deus mostrou para o profeta Ezequiel, vai no vale de ossos. O que é que você vê no vale de ossos? Eu vejo ossos secos. Agora, o que você diz desses ossos secos? Ele disse para Deus, eu acho impossível reviver. Eu acho impossível que esses ossos se tornem uma igreja verdadeira. Mas Deus disse, é verdade? Você está vendo isso? Senhor, sabe? Então é você que vai ser usado para colocar, aleluia, dentro desses ossos o meu espírito e reviver. Irmãos, nós só vamos conseguir ser a igreja verdadeira que nasce de novo quando o Espírito verdadeiramente tomar conta de todo o nosso ser. Não, você não entendeu. Você não entendeu? Não, vocês não entenderam. Vocês estão olhando aqui com cara de... Escuta o que eu estou dizendo. É isso mesmo. A mensagem é essa para todos nós que estamos aqui. Aleluia. Mas que não tem problema, não tem problema nenhum, irmãos.
Mas Deus quer falar para a igreja verdadeira durante esses 8 dias aqui. Se programou 8 dias para mudar a circunstância da nossa vida. Nós desejamos mudar a história da vida. Aleluia! Então não adianta você falar assim, ó, presta atenção. Ó, Deus, irmãos, a gente é terrível. A gente é terrível. A gente fala assim para Deus assim: Deus, me mostra onde é que eu estou errando, e a gente sabe onde é que está. Várias vezes a gente está lá no erro, a gente sabe onde é que está, onde é que a gente está errando, onde é que não está fluindo, onde é que Deus escuta, onde é que Deus continua com as mãos, porque a Bíblia diz que Deus não encolhe as mãos e nem agrava os ouvidos. Deus não encolhe as mãos e nem agrava os ouvidos. Agora escuta, Deus pode não agravar os ouvidos de Deus nunca vão se agravar, mas os seus se agravam. As mãos de Deus nunca vão deixar de se estender, mas você pode sair debaixo das mãos de Deus. Então, quando nós saímos debaixo das mãos de Deus e agravamos o nosso ouvido e deixamos de ouvir Deus, sabe o que vai acontecer? Vale de ossos secos. Até que um profeta nos dê direção. Tem profeta nessa casa, sim ou não? Amém. Quantos acreditam que tem profeta nessa casa? Tem profeta aqui na rádio, tem profeta aqui, tem profeta. Deus tem falado aqui, Deus tem falado aqui. Deixa eu encerrar. Aí vocês fazem assim, tá bom? Deixa eu encerrar. Hoje o nosso para receber uma ordem e obedecer está muito complicado. Mas no Novo Testamento e no Antigo Testamento, receber uma ordem era algo, o cara dava a vida pela ordem recebida. Olha, você tem uma ideia, tinha pessoas preparadas para dar ordem e preparadas para cumprir ordem. Eu não sei se vocês estão lembrando desse episódio. Absalão se revoltou contra Davi e Absalão acabou morrendo. E diz o texto que Davi estava lá na expectativa de que Joabe trouxesse uma boa notícia, porque Davi disse para Joabe: não mate Absalão. Irmãos, Davi amava Absalão. Eu posso te garantir que Davi era o filho que mais amava era Absalão. E aí sabe o que aconteceu? Quando Absalão morreu, e agora? Quem é que vai dar notícia? Aí chamaram o etíope. Não diz o nome do etíope. Chamaram o etíope. E esse etíope, ele era preparado. Irmãos, o texto diz que pelo correr dele, as pessoas já sabiam a notícia. Não, já imaginou? Conforme o cara corria, o pessoal já entendia se a notícia era de morte, se era de vida. O cara expressava na obediência, a palavra que ele recebeu era tão grande que tudo que ele fazia, irmãos, se referia à ordem recebida. Uau, irmãos! Jesus, que coisa, irmãos! E aí surgiu um cara chamado Ahimaas. E ele ficou todo apressado. Ele disse: não, eu quero ir, eu quero entregar. E Joabe: não, Ahimaas, não. Obrigado. Não, Ahimaas, não. Você não é a mensagem para esse momento. Não, Ahimaas, não. Ele disse: não, mas eu quero. E aí eu quero. E Joabe disse: tá bom, vai. E ele chegou lá perto de Davi.
não deu a notícia correta. Davi ficou em desespero. Depois o etíope chegou e aí deu uma notícia verdadeira de como que tinha acontecido a morte de Absalão. A morte de Absalão. Então essa questão de obediência era muito poderosa. Por isso que o texto diz aqui: profetizei conforme a ordem que foi dada. A gente não pode, irmãos, nós não podemos, a gente não tem liberalidade em Deus, no Espírito, a gente não tem liberalidade, irmãos, em tudo que Deus está nos prometendo, se a gente não receber nada. Não, pastor, eu não recebo ordem de ninguém, não. Nem que pastor recebe ordem. Já vi gente dizer assim: pastor é um homem qualquer. Pastor é um homem qualquer. E é verdade. Pastor é um homem mesmo. Falhas, sujeito às falhas. É um homem mesmo. Agora escuta, nós precisamos entender quem ele representa. Meu irmão, você queira ou não, o pastor representa uma autoridade de Deus. Então, quando você receber, filho, uma ordem pastoral, filhinho, vem aqui, olha aqui para mim, aqui, vem cá. Essa câmera aqui, né, Diego? Eu estou profetizando, tá? Essa câmera aqui. Amém. Essa câmera aqui, você que está me ouvindo agora no canal do YouTube da Rave, no Instagram, você que está me ouvindo agora, eu quero dizer para você: nessa casa existe uma ordem. Então receba a ordem e você vai se dar. Aleluia! Aleluia!